Opa galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, estudo em Tufts e hoje vou sumir para vocês os vídeos aqui da Brasa. Então, o tópico de hoje é o famigerado Gap Year, também conhecido como ano sabático. Sempre tem gente no Biscuit que fica confusa sobre, mas se você quer ir de paraquedas aqui no vídeo, fica tranquilo que a gente vai te explicar primeiro o que é o Gap Year. Geralmente, quem aplica para os Estados Unidos faz isso no terceiro ano do ensino médio, para já começar os estudos logo no ano seguinte. Mas nem sempre dá para conciliar o application com a corrida do ensino médio, não é mesmo? Então tem sempre aquela galera que opta por aplicar depois de se formar. Vamos supor que você optou por um Gap Year e que você se graduou em 2019. Isso quer dizer que você fará todas as provas, entrevistas, redações no ano de 2020, para submeter a sua candidatura entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. Parece puxado, né? Mas o processo voa. Só que não acabou não. Tem mais coisa que você precisa saber antes de decidir se vai tomar um Gap Year ou não. A primeira coisa, se você estiver há muito tempo em período sabático, entre 2 anos mais ou menos, algumas universidades podem te pedir alguns requerimentos específicos. Dartmouth, por exemplo, vai te pedir mais 2 redações depois que você terminar sua candidatura. Columbia vai te mandar um e-mail perguntando se você não teria interesse em se candidatar para uma outra escola da universidade, mas não faça isso. Eles mandam isso mais como um protocolo, mas para garantir a bolsa, você tem que aplicar pelo processo convencional mesmo, que eles te mandam. Segundo tópico, se você decidir tirar um Gap Year, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é disciplina. Porque você vai ter muito tempo livre, mas isso não significa que você vai ter tempo para procrastinar. Se planeje desde o começo, deixe as provas marcadas e tente finalizá-las o quanto antes, para que no final do seu application seja tudo mais tranquilo e mais voltado para redações. Uma dica muito boa quanto a isso é que você tente ao menos pagar para fazer algumas provas no primeiro semestre, se conseguir. Mesmo que você não consiga bater a sua nota desejada, vai ser muito importante para saber o seu nível e o que você precisa melhorar. Tem muita gente que fica só fazendo simulados, e aí chega na hora e não pega uma boa nota na prova. Essa pessoa vai ter que refazer a prova, e consequentemente vai significar que o final do ano dela vai ser muito mais puxado, sabe? Um terceiro tópico muito importante pra gente falar, e que eu acho que é o mais importante quando se trata de Gap Year, são sobre extracurriculares. Porque afinal de contas, se você tirou um Gap Year, você deve ter tido boas razões para isso, não é mesmo? E as universidades vão querer saber sobre isso. Então, é pelas extracurriculares que você vai conseguir explicar isso da melhor forma possível. Primeira coisa quanto a isso, você que vai tirar um Gap Year terá que escrever uma redação obrigatória para todas as universidades, justificando o motivo do seu Gap. Então tenha em mente que você também precisa viver experiências bacanas para conseguir pôr no papel. Não saia pegando tudo que você vê pela frente. Escolha coisas que gosta, tenha prazer e que você considera que vão impressionar e convencer as universidades. E terceira coisa sobre isso é que, por favor, não diga que você tirou um gap para as universidades só para aplicar para elas, porque dizer isso explicitamente pode ser muito mal visto pelos admission officers. Seu gap é para te desenvolver como pessoa, e não para você conseguir aplicar para a universidade. Isso tem que ser bem claro no seu application. Um quarto tópico muito importante que eu acho que vocês têm que saber sobre Gap Year é que vocês precisam aproveitar para pedir as redações de seus professores e dos consulors bem no começo do gap, para aproveitar que eles estão com a memória fresca sobre você. Acredite, uma boa recomendação pode te levar longe. E quanto a isso, já que você vai estar em gap, seria muito bom conseguir uma outra carta de recomendação relacionada com as extracurriculares que você está envolvido, porque assim você vai conseguir provar ainda mais que seu gap tem sentido e que você está fazendo impacto naquele momento. Para finalizar, mas não menos importante, tem muita gente que tira gap e fica tentada a entrar na faculdade. Mas vocês precisam ter em mente que se entrar em uma faculdade aqui no Brasil, muitos colleges nos Estados Unidos não te considerarão mais um freshman, e sim um transferring student. Isso não é bom, porque vai reduzir suas chances de ser aprovado e de conseguir bolsas altas. Tufts e Columbia, por exemplo, te aceitam mesmo que você já tenha um semestre aqui no Brasil, na faculdade. Mas outras universidades como Stanford e Dartmouth são irredutíveis quanto a isso. Elas vão dizer, se você já começou a faculdade, você não é mais considerado pra gente um freshman. Então você tem que ser muito cuidadoso sobre como lidar com isso. Outra coisa que pode te tornar inelegível é estar muito tempo em anos sabáticos, mais do que 2 anos, eu diria. A maioria das universidades não te considerarão mais um freshman e vão ser muito mais exigentes quanto ao seu processo. Então eu recomendo que vocês pesquisem muito e mandem e-mails para as universidades para garantir e saber sobre isso. Eu sei por experiência própria que Gap Years podem parecer um monstro de 7 cabeças, mas não tenha medo de enfrentá-lo, porque vale muito a pena. Inclusive, as universidades têm cada vez mais encorajado a gente a fazer isso, porque estão percebendo que isso melhora várias habilidades práticas e interpessoais, bem como demonstra comprometimento a voluntariado, serviço e engajamento global. E é isso aí, minha gente. Gap Year dá super certo e você pode ser o próximo a ter uma história bem sucedida de Gap. Fiquem ligados na Brasa e no Biscuit, porque logo logo a gente tem mais novidades e informações sobre o application. Tchau, tchau!